A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática de hoje será bastante importante, pois trataremos acerca da última trombeta escatológica, né? Há muitas especulações, né, sobre a última trombeta. Muitas pessoas dizem que a última trombeta é a que está descrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Outros dizem que a última trombeta é a que está descrita em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 e 52. Mas sabemos que essas trombetas elas não devem ser confundidas com a última trombeta, né? E hoje iremos esposar, lançar luz acerca da última trombeta escatológica de fato. Então, quando o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, ele fala acerca da última trombeta, né? Quando ele também fala para a igreja de Tessalônica acerca aí da última trombeta, ele está falando de uma última trombeta de convocação para a igreja no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Se observarmos em 1 Tessalonicenses 4,16 está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, né? Essa trombeta de Deus aí é uma trombeta que diz respeito ao arrebatamento, ou seja, ao rapto dos salvos. Então, essa última trombeta, sim, é a última para a igreja, né? Como ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51, 52, assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? E se fazermos um paralelo entre a trombeta de Tessalonicenses com a trombeta de 1 Coríntios, é a mesma trombeta, né? É a última trombeta para a igreja. E muitas pessoas acabam aí interpretando, dizendo, né, que essa última trombeta é a trombeta que Cristo vem e ali já acaba com todas as coisas e aí vem aí o estado eterno. Mas nós não acreditamos desta forma. Acreditamos que tem outros eventos futuros para acontecerem, né? E a Bíblia também fala, né, acerca do período tribulacional, né, que fala das 7 trombetas, né? Muitas pessoas acabam dizendo que a última trombeta de uma série de 7, né, de certa forma é a última, né, trombeta para Cristo vir e ali acontecer a batalha do Armagedon, e entre outras questões. Mas temos uma perspectiva totalmente diferente à luz da Bíblia. Então, não podemos confundir essa última trombeta escatológica, né, com 1 Tessalonicenses, com 1 Coríntios e Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Essas não são a última trombeta escatológica. Quero ressaltar que para a igreja sim, né, a respeito do arrebatamento, né, 1 Tessalonicenses ali fala da última trombeta para a igreja, né? E quando a trombeta soar, Cristo vem na sua primeira fase de sua segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja. Então sim, para a igreja, né, em questão do arrebatamento é a última. Agora, a última trombeta no sentido escatológico, né? E quando nós falamos no sentido escatológico, estamos falando de escatologia bíblica, não escatologia especulativa nem aterrorizante, porque acaba-se, né, muitas pessoas especulando, né, aquilo que acha. Nós devemos ter muito cuidado nessas especulações e devemos ter base, né, naquilo que nós estamos falando. Então, quando nós falamos de escatologia bíblica, por que a nomenclatura escatologia bíblica? Porque nós
né, nos fundamentamos a partir daquilo que está, né, escrito nas Escrituras Sagradas. Então, a Bíblia vai falar acerca da última trombeta escatológica. E essa última trombeta escatológica, ela só será, de certa forma, né, tocada, né, 7 anos depois, né, quando Cristo vem com a igreja, né, e a Bíblia diz que ele pisará no Monte das Oliveiras, né. Então essa última trombeta será tocada 7 anos depois. E em que eventualidade, né? Eu vou ler o versículo que fala acerca dessa última trombeta. Essa última trombeta aqui é de fato a última trombeta escatológica. Mateus capítulo 24, versículo 31 nos diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, quando Cristo vem 7 anos depois, né, que é chamada de parousia, né, ou parousia, né, mas nós costumamos chamar de parousia, é um termo grego que traz aí uma alusão à segunda fase da segunda vinda de Cristo, que é 7 anos depois, né, no capítulo 19 de Apocalipse, vai mostrar aí Cristo vindo, né, juntamente com a igreja, 7 anos depois. E ali acontece, né, alguns eventos, né, e quando nós colocamos em ordem cronológica, né, ele vem 7 anos depois, acontece aí a batalha do Armagedon, depois o julgamento das nações, e para ele estabelecer o milênio, ele prende, né, primeiro o diabo, né, e a Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 20, que ele prende o diabo há cerca de 1000 anos, né? Isso é uma perspectiva para o futuro, porque muitas pessoas acabam dizendo que o diabo já está preso, né? Mas sabemos que hoje o diabo habita aí nas regiões celestiais, né? Apocalipse capítulo 12 vai falar que ele foi expulso, né? A primeira queda dos céus, ele ficou habitando nas regiões, né, celestiais. E no período tribulacional ele será lançado literalmente na terra e trará aí um prejuízo enorme para Israel e para as demais nações, como já falamos em outros vídeos. Então, para Cristo, juntamente com a igreja, estabelecer o milênio, ele vai prender o diabo por 1000 anos, né? E aí, né, os anjos, que a Bíblia vai dizer que os anjos recolherão, né, os seus escolhidos, né, de todas as partes do mundo, né, que a Bíblia diz que ele enviará os seus anjos com grande, né, clamor de trombeta. Vamos aqui analisar novamente. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Veja que a última trombeta escatológica está aqui, em Mateus capítulo de número 24, versículo 31. Essa sim é a última trombeta escatológica, onde o próprio Cristo enviará os seus santos anjos para reunir, né, o remanescente de Israel, para adentrar no milênio. Então, a Bíblia diz que ele envia, né, os seus anjos com um som de trombeta, né? E a Bíblia vai dizer que ele recolhe o remanescente. E todos aqueles que reconheceram Cristo como legítimo e único Salvador, Messias e enviado. Então, essa sim é a última trombeta. E eles recolherão aí o remanescente, né, de Israel, dos judeus, para adentrar no milênio, né? Porque sabemos que o milênio será habitado por povos naturais, né? Muitas pessoas acabam dizendo, e a igreja? Não, a igreja já está em outro patamar. A igreja já vem com Cristo glorificada. Lógico que, assim como o próprio Cristo interagirá com as pessoas que estiverem aqui, né, no milênio, também, né,
né, a igreja também vai interagir com as pessoas, só que não vai comungar, né, dos sentidos pecaminosos, porque a Bíblia fala lá em Isaías que sim, no milênio terá pecado, e entre outras questões que a Bíblia Sagrada apresenta para nós. Então, a última trombeta escatológica é 7 anos depois, né, quando Cristo vem, estabelece a batalha do Armagedon, né, acontece a batalha do Armagedon, julgamento das nações, o diabo é preso. Aí a Bíblia vai dizer que para os judeus adentrarem no reino milenar de Cristo, né, ele enviará os seus santos anjos com grande som de trombeta e reunirão aí os seus escolhidos, né? Esses seus escolhidos aqui, porque sabemos que nós somos dispensacionalistas, né? Existem 3 escolas acerca do futuro de Israel. Então nós somos dispensacionalistas clássicos e defendemos que Deus tem um plano literalmente para Israel, né? Defendemos a separação radical entre igreja e Israel. Então se cumprirá, né, a promessa que ele recolherá o remanescente para adentrar no milênio, porque ele tem esse plano desde a fundação do mundo, né? Em Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, isto é, dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Né? Fala aí a esse vasto mundo que aonde houver um remanescente judeu que reconheceram a Cristo, né, a Bíblia vai dizer que estes serão aí reunidos para adentrar no milênio. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, este foi o vídeo que o Espírito do Senhor nos inspirou, e que você possa se inscrever, deixar o seu like, compartilhar para a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a última trombeta não é para a igreja sim, né? Ao som da última trombeta, que é em questão do arrebatamento. Mas não é a última trombeta escatológica, né? E nem a Apocalipse, né, capítulo 11, versículo 15, nem 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. A última trombeta escatológica está descrita em Mateus 24:31. Amém? Que Deus abençoe a todos.